Quais são os principais motivos que fazem os professores de dança perder o emprego? Bora lá conversar sobre isso? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E na verdade hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa situação de perder o emprego, né? É muito comum, né, professores de dança perder emprego por alguns motivos muito ridículos, vamos dizer assim, tá? E a gente vai falar sobre isso. Não sei se você sabe, mas eu tenho, né, atualmente uma escola de dança que já funciona há 8 anos. Já tive escola de dança muitos anos atrás, em um outro momento da minha vida também, que funcionou também por uns 5 anos, se eu não me engano. Enfim, então assim, eu tenho uma carga de experiência como dona de escola. Então eu tenho bastante problemas com professores, sim, porque é natural, tá? E eu vou falar para você hoje quais foram os problemas que teve que ter uma demissão, né? Que o professor acabou perdendo ali o emprego por conta desses problemas, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro problema que os professores de dança acabam criando ali entre o profissional e a direção da escola e tal, é a questão das faltas. E olha, você vai ter que ser um professor ou uma professora madura o suficiente para conversar comigo agora, sim? E prestar atenção no que eu estou te falando, eu tenho certeza que só vai te ajudar, tá? É natural que quem trabalha com dança tem ali, né, uma veia mais artística, tem, né, uma personalidade mais artística, uma mente mais aberta, e aí a gente acaba se fascinando muito com as coisas e tal, e a gente se apaixona muito, todo momento, por várias coisas, né? Quem é artista tem isso. E professor de dança é um artista que também tem isso. E aí a gente se apaixona pela turma hoje, eu vou lá, dou a minha melhor aula e tal, e depois de um tempo essa paixão começa a dar uma caidinha e tal, e aí eu simplesmente hoje surgiu, sei lá, uma festa ou uma oportunidade de dançar em algum outro lugar e sei lá o quê, e eu simplesmente me apaixono por esse outro compromisso, e eu simplesmente falto. Não estou falando de avisar que eu não vou, nem entrei nisso, né? O professor que liga e fala, olha, então, hoje eu não vou poder dar aula, surgiu um compromisso e tal, e você avisou. Agora tem aquele que falta, que ele simplesmente chega 1 hora antes da aula e fala, ó, não vou, viu? Tem isso, muito comum, tá? E assim, esse aqui na escola, na Deleite, e na outra escola que eu também, né, tinha ali em sociedade com uma outra pessoa e tal, era o principal motivo de demissão. Porque não dá para trabalhar com uma pessoa que a gente não pode contar. Então, professores, sempre que você precisar faltar, imprevistos acontecem, compromissos às vezes batem com o horário de aula, é muito comum isso acontecer com o professor, mas existe um negócio que a gente precisa levar a sério, que é profissionalismo. Né? E aí o profissionalismo é o quê? Eu chegar para o dono da escola, para quem dirige a escola e falar, olha, dia tal, e isso é com o máximo de antecedência possível, porque aquela pessoa que você está avisando, ela vai ter que se virar para arrumar um professor substituto, ou para cancelar a aula e arrumar reposição, enfim, ela vai ter que se virar nos 30, pergunta como eu sei, né? E aí você simplesmente avisar com bastante antecedência para que essa pessoa consiga se programar sem maiores danos. O que é maiores danos? Não ter a aula, os alunos chegarem na escola para ter a aula, o professor avisou 1 hora antes, teve aluno que já estava a caminho e teve que cancelar no caminho e o aluno fica pé da vida com razão, cancela a matrícula, sim, cancela lá, não vai mais fazer dança naquele lugar, a escola começa a perder aluno, vira uma nhaca, tá? E eu sei que às vezes a gente, quando está só na função de professor, não que só a função, não que o professor só tem a função de professor, é pouco, não. É muito ser professor. Mas existe toda uma engrenagem que precisa funcionar em uma escola para que você realmente tenha uma turma para dar aula. E você faz parte dessa engrenagem. E aí quando a gente está na função de professor e não está assumindo outras funções, a gente não consegue ver a engrenagem inteira. E aí a gente acha que, só hoje que eu não fui, tá tudo bem. Sim, cuidado com isso, ok?
Segundo motivo que fazem os professores serem demitidos: falta de conhecimento. Sim, é muito comum as pessoas acharem que para dar aula basta eu saber dançar. Não basta. Sim, é muito louco, assim, porque as pessoas começam a fazer dança, começam a fazer balé ou começam a fazer alguma outra modalidade, aprende a dançar, aprende a se movimentar naquela linguagem, né, que é proposta, e aí naturalmente começa a assistir algumas aulas de algum professor e aí de repente entra como substituto desse professor em alguns momentos e tal, e de repente quando vê já está dando aula. E aí a pessoa já está dando aula e tá tudo bem, eu já sei dançar, eu já dou aula, já tenho a minha turma e tá tudo bem. A questão é, se você não buscar mais conhecimentos, cada vez mais conhecimentos, o conhecimento que você tinha, ele, não que você perde, mas ele perde o brilho. E aí a gente começa a entrar numa rotina de professor, onde a gente começa a criar movimentações meio clichê, né? Então você vai montar uma coreografia, sempre faz isso na coreografia. A sua aula sempre começa com o tandi, não sei o quê. Então a gente precisa buscar outras fontes de conhecimento, buscar conhecimento para estar em constante melhora a nossa aula. E aí quando a gente, como escola, tá? Agora falando como escola, quando eu vejo um professor estagnado no conhecimento, é questão de tempo para os alunos começarem a perder o interesse por aquela aula. E aí não tem o que fazer. Porque você pode até conversar com o professor, então vai fazer um curso, não sei, não tem dinheiro, tá difícil, não sei o quê, nananã. Então assim, não é um profissional que está a fim de investir na carreira dele. E aí fica difícil para a escola querer trabalhar com profissionais assim. Então, cuidado, busque conhecimento. Tem vários cursos online que dá para fazer, tem cursos online para professores que dá para fazer. Em breve a gente vai ter aqui o do Balé Online também, curso de capacitação voltado para balé. Mas tem cursos presenciais, tem festivais de dança que abre cursos ali, abre aulas. Mesmo que você não consiga fazer um curso específico de professor, faça aulas. Sim, achar que só a minha bagagem eu já posso ir dar aula e isso vai ser para sempre, isso é um erro, tá? Isso acaba na demissão, então cuidado, ok? Terceiro motivo que faz com que a escola acabe querendo te demitir. É um motivo muito louco, muito óbvio, mas que a maioria dos professores não enxergam. Turma vazia. Sim? O que acontece? Você vai lá e começa, né, a dar aula numa escola e aí eles montam uma turma, sei lá, com 4 ou 5 alunos. Por que para a turma começar precisa de 4 ou 5 alunos? Aí você já começa a fazer conta. A mensalidade é mais ou menos tanto, 4 ou 5 dá tanto. Então o meu salário é tanto, então 4 ou 5 é o que ela precisa para pagar o meu salário, para de repente pagar a conta do ar-condicionado, o guarda que fica lá na frente e a secretária. Faltou para o aluguel, em 4 ou 5, eu não sei se ela consegue tudo isso não. Sim, a gente começa a fazer conta. Então, existe um número mínimo para eu abrir uma turma. E aí, esse número mínimo, ele precisa aumentar para que essa turma tenha retorno financeiro. Sim, para que cada vez mais a escola consiga ir fazendo melhorias na escola e arcando com os custos da escola. E aí, o professor, muitas vezes, chega nessa turma com 4 ou 5 alunos e simplesmente acomoda. Em qual sentido? Olha, será que dá pra não colocar aluno experimental hoje na sala? Porque eu tô começando a montar coreografia. Gente, isso é muito complicado. Eu entendo o lado do professor de que, cara, toda hora que eu vou montar coreografia, eu tô montando, a turma tá em andamento, tá começando a ter uma evolução linda e chega uma pessoa que não sabe nada, né? Sendo colocada ali como aula experimental e tal, e não sei o que, eu tenho que voltar um pouco a aula e tal. A gente, como professor, precisa aprender a lidar com isso. Aí tem um vídeo que eu vou deixar aqui pra você, que eu falo como é que a gente dá aula com pessoas mistas, né? Vários níveis na sala. A gente, como professor, tem que aprender a lidar com isso, porque a escola precisa fazer com que aquela turma cresça. Se for para a escola esperar, sei lá, ter 10 alunos para te dar a turma, você vai sentar e esperar muito tempo para conseguir abrir essa turma, se conseguir abrir.
Então, a maioria das escolas, elas trabalham com as turmas em crescimento. E aí essa turma vai crescendo com o tempo. Quando a escola detecta que essa turma não está crescendo e muitas vezes, pior ainda, ela está diminuindo, está perdendo cada vez mais aluno, pode ter certeza que a sua cordinha está no pescoço, tá? Por quê? Mas não sou eu quem faço a divulgação da escola, não sei o quê. Tá, mas você precisa conversar com o professor e falar, com a direção da escola e falar, escuta, o que está acontecendo? Que a gente precisava encher essa turma, tá sendo feita divulgação? Quer que eu ajude em alguma coisa? Que eu compartilhe algum post que você colocar aí no Facebook? Como é que eu posso ajudar a divulgar a minha turma? Sim, quando a gente vê um professor envolvido nesse sentido, a escola realmente abraça esse professor, porque são poucos que fazem isso. Sim, fica a dica, tá? Então, assim, de uma maneira geral, é difícil conseguir emprego hoje na área de dança. E é muito fácil perder emprego hoje na área de dança exatamente por esses motivos. E eu resumiria tudo isso numa grande falta de comprometimento com a escola, né? Eu não questiono que todo professor de dança ele tem comprometimento com o aluno que ele ensina, mas com a escola não são todos que têm. E a gente precisa entender que os alunos eles vêm e vão. Né? O aluno entra hoje, daqui 2 meses ele vai viajar, vai fazer vestibular, vai mudar de cidade, mudou de emprego e ele vai sair. Mas o lugar onde você está trabalhando, se Deus quiser, vai continuar sendo o mesmo. Então precisa existir essa comunicação entre escola e professores. Isso faz com que você consiga ficar muito tempo nessas escolas. Sim? E só a título de curiosidade, hoje aqui na escola a gente trabalha com 12 professores, se eu não estiver enganada, e que está com a gente desde o começo, assim, desde o começo, acho que são uns 3, 4 professores ali, tá? Então, assim, existe essa rotação mesmo, mas os professores aqui costumam ficar bastante tempo, porque a gente cria aí alguns mecanismos de envolvimento e de troca entre os professores também. E aí, qualquer dia a gente pode falar sobre isso, por que não? Tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje, que faça diferença aí na sua vida profissional. Se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos professores, porque são coisas que às vezes a gente simplesmente não presta atenção, tá? A gente tá no YouTube com dicas todos os dias, ativa o sininho. Além disso, a gente tá no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, lista VIP. A gente tá em vários lugares e a gente se vê na próxima dica. Até mais!